Tem uma coisa que talvez o torcedor do Fluminense não saiba. O retrospecto de Luiz Zubeldia em Copas é muito bom. O comandante foi 2 vezes finalista da Copa Sul-Americana. Uma em 2020, quando foi vice-campeão com o Lanús, e a outra em 2023, quando ganhou a competição com a LDU em cima do Fortaleza. Zubeldia também conduziu o São Paulo ao seu maior período sem perder em jogos de Copa Libertadores. Foram 15 das 17 partidas sob o comando do argentino entre 2024 e 2025. Além desse modo copeiro, o torcedor do Fluminense pode esperar muita energia no trabalho de Zubeldia. E em alguns momentos, um jeito até meio maluco na beira do campo e também nas entrevistas coletivas. Segunda jugada, la del gol. Claramente, pega aquí, baja aquí y se mete. Míralo por Twitter, mirá la imagen de Twitter. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo no voy a estar enojado? Pero si usted trabaja en la televisión, si usted es periodista, ¿qué estuvo haciendo en estos últimos 40 minutos? Olhando para o campo no trabalho desse argentino de 44 anos, por mais de uma temporada à frente do São Paulo, é possível concluir que Zubeldia é um treinador que gosta de times verticais e é capaz de montar defesas fortes, receita que geralmente é de sucesso em Copas. Considero que nosotros somos un cuerpo técnico práctico y no tengo dudas de que nos vamos a adaptar rápidamente a lo que demande la situación. E essa capacidade de adaptação do Zubeldia ficou muito clara logo nos primeiros jogos dele à frente do São Paulo. Nesse exemplo aqui, a gente vai perceber uma movimentação do Nestor muito parecida com aquela que ele fazia com o Dorival, um jogador que saía do lado e circulava muito pela faixa central, abrindo espaço para que o lateral pudesse ultrapassar e muitas vezes o ponta permanecer aberto, justamente para gerar esse 1 contra 1, em alguns momentos usando o lateral passando por dentro. E o pivô forte do Caleri na referência também era um aspecto desse São Paulo. Em outros momentos, o que dava para perceber também era essa movimentação do Lucas entre as linhas. Em alguns jogos o Lucas jogava mais aberto, em outros mais centralizado, e essas associações eram muito importantes. Os laterais vindo por dentro, os meias abrindo campo ou os pontas, algo que ele pode replicar no Fluminense, principalmente pensando nesse posicionamento aqui do Wellington, mais por dentro, aparecendo como meio-campista. A gente viu recentemente o Samuel Xavier fazendo isso e o René também está bastante habituado a fazer esse tipo de movimentação. Aqui o Wellington por dentro oferece uma linha de passe, mas o Lucas vai rasgar a defesa e finalizar no cantinho para marcar um gol nesse duelo contra o Cruzeiro. Essa era uma característica marcante também desse São Paulo do Zubeldia, a possibilidade do Lucas atuar em diferentes posições, mas sem perder a sua principal característica, que é essa velocidade em direção ao gol. No Fluminense dá para pensar no Acosta replicando um pouco isso, sendo esse meia central de mais mobilidade para dar essa dinâmica. De novo, o jogo pelas laterais como algo importante. Aqui nesse duelo contra o Vitória, o Michel Araújo estava fazendo um ala pelo lado esquerdo e a ocupação da área também como um pilar. Sim, em alguns momentos o time do Zubeldia tinha o Lucas mais centralizado para ser um armador, em outros saindo da ponta para dentro. Em muitos desses jogos também tinha uma dupla de ataque, Luciano e Caleri, que se complementam em movimentação e características. Enquanto o Luciano circula mais e vem de fora para dentro para finalizar, o Caleri muitas vezes é esse pivô que vai reter bola, vai vencer no jogo aéreo, e o Luciano vai oferecer outras características. Dá até para pensar talvez num Fluminense que possa ter Cano e Everaldo jogando juntos, eventualmente, embora o elenco possa apontar para outras possibilidades. Saídas de bola, por exemplo, do São Paulo do Zubeldia também eram com variações. A gente viu a construção num outro momento com o lateral mais por dentro. Nesse lance aqui do jogo contra o Corinthians, o Igor Vinícius fica um pouco mais para construir ao lado dos zagueiros e o Luiz Gustavo dá um primeiro suporte para que o Lucas justamente possa sair do lado para dentro, buscar o pivô do Caleri e infiltrar em velocidade para conseguir marcar um gol nesse duelo contra o Corinthians. Nesse outro gol aqui, no mesmo jogo, a gente vai observar uma outra movimentação. O Igor Vinícius, lateral direito, vem jogar por fora para receber ali do Alisson, fazer uma tabelinha com o Alisson, uma tabelinha com o Lucas e jogada de linha de fundo. E aí de novo a dobradinha na área. Luciano e Caleri prontos para receber o cruzamento e fazer a finalização. Então aqui nesse compilado a gente consegue perceber que o São Paulo da primeira parte do Zubeldia tinha algumas formas diferentes de jogar, se adaptando muito ao contexto que cada jogo pedia para ele. Depois desse ótimo começo, as eliminações na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro e na Libertadores para o Botafogo nos pênaltis fizeram com que o São Paulo tivesse uma queda anímica muito grande no fim de 2024. No início de 25, porém, a expectativa se renovou, não só do torcedor, mas também do técnico, que ganhou Oscar e a possibilidade de desenvolver uma nova forma do São Paulo jogar. No São Paulo do quarteto, que durou pouco tempo no início de 2025, a gente observava o posicionamento do Oscar e do Lucas se procurando nessa faixa mais central,
central, oferecendo linha de passe, encostando para dar a possibilidade de uma tabela, de uma triangulação, de conduzir o time em campo. E mais adiante, o Luciano e o Calleri de novo como dupla, cada vez mais como dupla. E aqui, como o Lucas e o Oscar vinham jogar cada vez mais numa faixa central, no espaço perto da zona de área, os lados do campo ficavam muito abertos para que os laterais pudessem apoiar. Aqui nesse jogo, por exemplo, o Igor Vinícius na direita, mais agudo, e o Enzo na esquerda. Então, diferentemente do exemplo inicial em que a gente viu construção dos laterais por dentro, perto da linha defensiva, com esses, no início desse ano, já eram laterais mais agudos, o que ele também pode aproveitar no Fluminense, mudando um pouco as características, com o Fuentes e o René, com o Guga e também o Samuel Xavier. Nesse São Paulo do quarteto, muito jogo por dentro, associação, troca de passes e esse bonito gol do Lucas, por exemplo, no jogo contra o Corinthians. Aqui, exemplo do jogo contra o Mirassol. Oscar e Lucas se procurando ali na faixa direita do campo, com a ultrapassagem do lateral por fora. Meias por dentro, laterais por fora e os dois atacantes na área. O cruzamento do Oscar busca Luciano ou Calleri, infiltrando dentro da área para conseguir a finalização. Essa formação tirou um pouco também da responsabilidade do Luciano de circular mais atrás. Jogava mais perto da área, mais perto do Calleri. Nesse lance, cruzamento do Oscar e o Calleri vai empurrar como centroavante para o fundo do gol. As lesões de jogadores importantes, porém, de novo mudaram o destino do São Paulo e obrigaram o Zubeldia a corrigir mais uma vez a rota. Passando por alguns testes com 3 zagueiros, o início de Libertadores e Brasileirão do São Paulo foi o do time dos pontas. E aí aqui nessa formação, protagonismo pro Ferreirinha e pro Lucas Ferreira principalmente. Jogadores mais agudos, mais incisivos e um São Paulo que, diferente da versão do começo do ano, que tentava juntar passes com Oscar e Lucas por dentro, com essa formação era um time mais agudo, com os pontas sempre correndo em direção ao gol nas diagonais. Ferreirinha nesse lance contra o Alianza Lima marca. Nesse outro aqui vai ser o Lucas Ferreira, uma puxada muito rápida de contra-ataque também, num passe que vem do André Silva, um atacante mais móvel já com a lesão do Calleri, nem tanto pivô, mas abrindo mais espaço para os companheiros poderem infiltrar. Nesse jogo aqui contra o Santos, por exemplo, foi uma das boas atuações do São Paulo nessa temporada com o Zubeldia, de novo esse aspecto. Ferreirinha, André Silva, Lucas Ferreira e o Matheus Alves, 2, aliás, desses jogadores acabaram sendo vendidos, o que no fim justificou um pouco da queda de rendimento do São Paulo, infiltrando, correndo em direção ao gol, acelerando para receber essa bola que vinha de trás. O Ferreirinha vai fazer o passe pro André Silva nesse lance e vai correr para referência para conferir. Um pouco da cara desse São Paulo nesse momento. Zubeldia deixou o São Paulo com 57% de aproveitamento em 74 jogos, com uma média de 1.3 gol marcado por partida e 0.9 sofrido. Se a gente espremer um pouco mais esses números, em 31 das 74 partidas, o São Paulo, treinado pelo argentino, deixou o campo sem ser vazado, o que comprova essa tese de força defensiva. Agora, no horizonte de recuperação do Fluminense, Zubeldia busca unir a força coletiva que demonstrou no São Paulo, principalmente em Copas, ao que o Fluminense já mostrou em 25, para encontrar soluções que resgatem finalmente o bom desempenho do tricolor carioca. Hay un tiempo lógico que uno no lo puede acelerar, que es un tiempo natural de conocer los jugadores, de conocer la atmósfera, digamos, yo le llamo la cocina, la parte interna del equipo, y eso necesitas un cierto tiempo, pero creo que estoy capacitado junto con mi staff para adaptarnos rápido a la cultura del club, porque nuestra carrera es larga, hemos estado en varios equipos y hemos tenido que desarrollar esa capacidade de adaptação, não? E se você quer continuar acompanhando a saga do Fluminense em busca do título da Copa do Brasil aqui no Futebol Máximo, é muito simples. É só ativar o sininho da notificação, que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado.